OVNIs e extraterrestres sempre causam arrepios e uma sensação de suspense inigualável quando nós os retratamos dentro deste quadro, ao qual nós já estamos exibindo há mais de 2 anos. E é mais uma vez a respeito de ufologia que nós vamos bater esse papo super especial hoje, falando especificamente da história de 2 garotos que na época tinham entre 13 e 14 anos e avistaram um alienígena bem no meio da rua em que moravam no interior de São Paulo. Então fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Bem, meus amigos, o relato que nós contaremos a seguir foi enviado por mais um inscrito aqui do canal, a exemplo de tantos outros que nós já trouxemos aqui. E ele pediu para que fosse chamado apenas de Pedro, para que tenha sua identidade preservada. E tudo aconteceu na cidade de Biritiba-Mirim, que fica no interior da cidade de São Paulo, muito próximo aos municípios de Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis, onde existe a nascente do rio Tietê, todas essas cidades que ficam no interior de São Paulo. Corria o ano de 1997. Pedro, na época, tinha apenas 14 anos, enquanto o seu vizinho, Cássio Henrique, como ele revela aqui, tinha 13. Era uma noite muito quente, logo no início daquele ano, como nós dissemos ainda há pouco, de 1997. Ele e seu amigo Cássio Henrique estavam jogando futebol à tarde da noite, já era por volta de 23h30, mas diz que faziam isso habitualmente, principalmente porque os vizinhos não ligavam muito para barulho, mesmo porque as casas eram afastadas uma das outras, e ainda ele detalha que a rua não possuía asfalto. Então os meninos estavam brincando daquele tradicional toquinho enquanto conversavam, quando viram uma estranha luz pousar logo atrás da copa das árvores que ficava bem no final da rua. Eles pensaram que pudesse ser um clarão do melhor estilo farol de carro, ou até mesmo caminhões que passavam muito na rua de trás, por exemplo, e continuaram ali a brincadeira, proseando, falando aquelas coisas de criança, comentando a respeito de times e tudo mais. Quando, estranhamente, eles começaram a ver uma movimentação próximo a essas árvores que ficavam lá no fundo da rua. Eles acharam estranho, mesmo porque, como já era tarde da noite, aquele local não era muito bem frequentado nem durante o dia, tampouco à noite. E os barulhos que vinham dali eram sobretudo estranhos, como se fosse um motor que não se assemelhava a motor de carro. No início eles pensaram até que pudesse ser uma espécie de motosserra, alguém que estava serrando alguma árvore, mas já era tarde demais para estar vendo aquilo. O Pedro disse que sentiu vontade de ir até lá, ou até mesmo chamar o seu pai, para que pudesse ver, afinal de contas, o que estava fazendo tanto barulho vindo desse terrenão que ficava no final da rua. Mas ficou com receio, afinal de contas, o seu pai trabalhava de manhã cedo e já era tarde da noite, com certeza ele estava vendo televisão, ou até mesmo já podia estar dormindo. No entanto, ele e o Cássio Henrique, que era o seu colega, como disse ainda há pouco, que tinha 13 anos de idade, pararam de jogar futebol e ficaram muito curiosos
para tentar ver o que estava acontecendo ali. Novamente, um clarão ainda mais forte tomou conta daquele local. Então, os meninos se aventuraram até o fundo da rua para tentar ver o que era. Em um curto espaço que não durou nem 10 segundos, eles dizem que levaram um tremendo susto quando se aproximavam ali das árvores que estavam ali no fundo. Uma criatura que aparentava ser bem magricela, com aproximadamente 2 metros de altura e com um rosto pálido e olhos negros bem grandes, correu da direção da esquerda para a direita e passou correndo na frente dos meninos e os encarou rapidamente. Tanto Pedro quanto Cássio, sem saber o que estavam vendo, ficaram paralisados, estáticos, e a criatura voltou correndo para dentro da mata. Os meninos, sem saber o que fazer, saíram imediatamente correndo para suas casas. Mas, estranhamente, começaram a escutar barulhos de passos que pareciam vir atrás deles. Mas não estava legitimamente atrás deles, e sim da frente deles. Mas 2 criaturas, tão horrendas quanto essas, surgiram novamente na frente dos 2 meninos, aparentando serem altos, muito magros, olhos grandes, gigantescos, muito diferentes dos nossos, que são os olhos humanos, e novamente ficaram olhando para eles. O Cássio, inclusive, comparou, segundo Pedro, a fisionomia de um deles como se fosse uma abelha gigante, embora com o corpo como de um ser humano, só que com braços mais alongados. Os meninos novamente ficaram sem saber o que fazer, afinal de contas aquelas criaturas estavam bem na frente deles, e eram 2 dessa vez. Ficaram ali parados, olhando, analisando os meninos, como se os meninos fossem, digamos que, bonecos numa vitrine de loja de brinquedo, e não esboçavam nenhum tipo de reação para com os garotos, apenas os observavam. Imediatamente depois de olharem um para o outro, esses seres saíram correndo novamente, assim como aquele primeiro que saiu da mata, e desapareceram. Mas o Pedro diz desse relato que foi incrível a velocidade ao qual eles imprimiram quando eles saíram correndo, tal qual o primeiro que eles viram, como esses 2. Tanto que eles dizem que nem sabiam detalhar se foi para a direita, para a esquerda, simplesmente sumiram, como se tivessem evaporado. Como até mesmo tivessem se teletransportado, se é que a gente pode dizer dessa forma. E não fizeram mal algum para os meninos. Apenas os analisaram com olhares. E no momento que sumiram, como eu disse ainda há pouco, um olhou para a cara do outro e tipo, deu a impressão, como ele disse, que olha, a gente não tem nada para fazer com esses caras, vamos embora daqui antes que a gente chame mais atenção. Depois disso, o Pedro diz que passou a acreditar piamente que existe vida fora deste universo. Embora ele nunca mais teve nenhum tipo de experiência como essa. Ele diz, inclusive, que no dia não contou nada aos pais, afinal de contas ele até brinca, dizendo que ficou se beliscando ele e o amigo o tempo inteiro porque pensaram que estavam sonhando, mas alguns dias depois ele comentou com a mãe, o pai e uma tia. Os pais não acreditaram e nem desacreditaram,
somente sugeriram para que os meninos não ficassem mais na rua até tarde, coisa que não foi nada difícil. Afinal de contas, o Pedro disse que nem de dia mais queria ficar, muito menos próximo do final da rua onde ficava esse terreno com essas árvores que ele descreveu. Ele disse que foi passando o tempo, ele foi perdendo o medo e hoje ele encara essa experiência como algo normal que aconteceu, mas que, por um outro lado, felizmente, nada de mal aconteceu nem a ele, nem ao seu amigo. Hoje ele diz que não tem mais notícias do Cássio Henrique, que era seu amigo de infância, muito menos se conversam hoje, diz que nem mesmo por Facebook, diz que ele nunca mais viu o amigo depois que ele mudou de Ibiritiba-Mirim 2 anos depois. Mas ele disse que o seu amigo, na época, guardou muito mais receio e medo do que eles viram naquela noite de verão do início do ano de 1997, ali na ruazinha da casa de ambos. Bem, meus amigos, esse então foi mais um relato aqui do quadro Vídeo Mistério. Eu convido vocês para que possam acompanhar a playlist que eu estou deixando aqui nos comentários, para que vocês continuem assistindo outros casos, não só de ufologia, mas eventos sobrenaturais que nós trazemos semanalmente aqui nesse canal para vocês. Eu, Luiz Feliz, vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se vê nos próximos vídeos.